Bom dia, Deus. Eis-nos aqui, São Moreira, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por estar em nossa presença, por cuidar de cada um de nós, por deixar os teus anjos, Pai, nos protegendo a cada segundo. E que o Senhor proteja cada um nesses festejos de carnaval. Deus abençoe a todos. Protege, Pai, o coração e a mente de cada um. É o que peço. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cura, Pai, tantas pessoas que estão precisando do teu nome e da tua palavra. Tantas pessoas estão precisando de cura, de força de espírito, de refrigério de alma. É o que eu te peço. Atende, Pai. Cada um que realmente confia em ti, que segue tuas leis, que anda nos teus caminhos, que paga o mal com o bem, que não trata do ódio, nem de mentiras. Cuida de nós, que tem apenas um Deus. Vamos continuar em Jeremias 27. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: faze uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Hoje, em 2026, estamos passando por isso. Mentirosos, falsos profetas estão afastando o povo de Deus. Voltem para Cristo. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua glória, na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servi-lo a ele e ao seu povo, e vivereis. Veja que hoje as pessoas estão afastando o povo de Deus. Estão fazendo todo o contrário de Deus. Deus é amor, hoje o povo está adorando o ódio. Deus é paz, o povo está fazendo guerra.
Deus é verdade e o povo está disseminando mentira. Deus é união, o povo está causando separação. Deus é afirmação e hoje o povo procura as dúvidas. Então procurem a Deus, só Ele pode. Deus é lei, hoje o povo é fora da lei. Deus é justiça, hoje o povo procura injustiça. Voltem para Cristo, só Ele pode. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, e à fome e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servia ao rei de Babilônia. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras, porque não os enviei, diz o Senhor. E profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Veja que toda hora Deus está falando. Falsos profetas, mentirosos, não estão falando em meu nome. Veja como as igrejas de hoje, a maioria hoje, parou de falar em Deus para falar em homem. Parou de adorar a Deus para adorar dinheiro, poder, bens. Veja que hoje Deus diz que Ele é tudo, mas as igrejas, os pregadores, falsos profetas, estão dizendo que sem o dinheiro, sem o bem, você não consegue viver. E Deus disse: sem nada você vive, porque eu sou tudo isso que você procura. Então voltem para Deus. Também falei aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. A todo momento Deus fala isso. Afaste-se dos mentirosos, falsos profetas. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas, e se há palavra do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficam na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou quando transportou as de Jerusalém para a Babilônia e Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na cidade do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. À Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Veja que Deus a todo momento está falando. Falsos pregadores deixam de pregar a palavra de Deus para pregar dinheiro, poder, mentiras, ódio, divisão, não seguir as leis. Então você tem a palavra, volte para Cristo. Recebam todos a palavra de Deus, sejam todos curados. Receba a cura em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Um excelente dia.